Uma sala sem janelas. Luzes fluorescentes brancas, frias e implacáveis. O ar parece pesado, como se o próprio ambiente observasse em silêncio. No centro da sala, um homem está sentado diante de uma mesa vazia. Sem papéis, sem telas, sem qualquer objeto que possa oferecer pistas. Apenas um envelope pardo, lacrado. Do outro lado de um vidro espelhado, várias figuras observam. Oficiais militares, cientistas, analistas de inteligência. Ninguém fala, ninguém se move. O homem respira fundo. Fecha os olhos e começa a falar. Ele descreve um lugar a milhares de quilômetros dali. Uma base militar isolada, estruturas subterrâneas, antenas, veículos blindados. Um símbolo pintado em uma parede interna que ninguém fora daquele complexo deveria conhecer. Ele nunca esteve lá, nunca viu imagens do local, não recebeu informações. Mesmo assim, está descrevendo tudo com detalhes assustadores. Não é ficção científica, não é um filme. É um experimento real financiado pelo governo dos Estados Unidos. Durante mais de 20 anos, uma das maiores potências do planeta investiu milhões de dólares tentando responder a uma pergunta que parece saída de um romance de terror. A mente humana pode ver o que está distante, invisível, ou ainda não aconteceu. Esse programa secreto recebeu um nome quase poético: Projeto Stargate, Portal Estelar. Mas o que eles realmente tentavam abrir não era um portal no espaço. Era um portal na consciência humana. Para entender por que esse experimento existiu, precisamos voltar a uma época em que o mundo vivia sob uma tensão constante e silenciosa. A Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, o planeta foi dividido em dois blocos opostos. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados. Do outro, a União Soviética. Era uma guerra sem batalhas diretas, mas cheia de confrontos indiretos, espionagem, sabotagem e demonstrações de poder. Ambos possuíam armas capazes de destruir a civilização várias vezes. A destruição total não era apenas possível, era considerada inevitável. Nesse clima de paranoia, qualquer vantagem estratégica, por menor que fosse, poderia decidir o destino do mundo. Satélites espiões cruzavam os céus. Submarinos nucleares patrulhavam os oceanos em silêncio absoluto. Agentes infiltrados viviam vidas duplas nas capitais inimigas. Mas havia um medo ainda mais perturbador. O medo de que o inimigo estivesse explorando algo além da tecnologia convencional. Relatórios de inteligência começaram a circular dentro do governo americano, sugerindo que os soviéticos investiam pesadamente em pesquisas psíquicas, telepatia, controle mental, influência à distância, visão remota. Se isso fosse real, mesmo que parcialmente, significaria uma vantagem impossível de detectar, bloquear ou prever. Você não pode interceptar pensamentos, não pode derrubar um ataque invisível, não pode se defender de algo que atravessa paredes, distância e sigilo. Para muitos oficiais, a ideia parecia absurda. Para outros, parecia perigosa demais para ser ignorada. E assim, no início dos anos 1970, os Estados Unidos decidiram investigar o impensável. Se o paranormal poderia ser transformado em arma. O projeto começou discretamente, financiado por agências de inteligência e conduzido em colaboração com cientistas civis. O objetivo principal era estudar uma habilidade específica conhecida como visualização remota. A capacidade de perceber informações sobre um local, objeto ou evento distante sem qualquer contato físico ou sensorial. Em termos simples, ver com a mente. Os pesquisadores recrutaram pessoas que afirmavam possuir habilidades psíquicas,
mas também indivíduos comuns que apresentavam resultados curiosos em testes preliminares. Eles eram colocados em ambientes controlados, privados de qualquer pista sensorial. Um alvo secreto era selecionado por outra equipe. Podia ser uma base militar, um prédio, um objeto escondido dentro de uma caixa, qualquer coisa. O participante então tentava ver o alvo mentalmente e descrevê-lo. No início, os resultados foram inconsistentes. Descrições vagas, erros frequentes, ambiguidade, mas ocasionalmente algo estranho acontecia. Alguns participantes forneciam detalhes específicos demais para serem descartados como coincidência. Estruturas arquitetônicas corretas, características geográficas precisas, objetos ocultos. Esses acertos raros, porém impressionantes, foram suficientes para manter o financiamento, porque se fosse possível treinar essa habilidade, as implicações seriam enormes. Um dos primeiros e mais famosos participantes foi Ingo Swann, um artista e pesquisador interessado em fenômenos psíquicos. Durante um experimento, pediram que ele descrevesse um alvo desconhecido. Ele começou a falar sobre um corpo celeste distante, anéis finos, poeira orbital, uma atmosfera incomum. O alvo era o planeta Júpiter. Anos depois, missões espaciais confirmariam detalhes que, na época do experimento, ainda não eram de conhecimento público. Para alguns cientistas, isso não provava nada. Para outros, era profundamente inquietante. Outro nome central no programa foi Joseph McMoneagle, um ex-oficial do Exército que se tornaria um dos visualizadores remotos mais produtivos. Ele participou de centenas de sessões. Em uma delas, foi instruído a descrever um alvo relacionado à União Soviética. McMoneagle relatou estruturas portuárias específicas, submarinos em construção e características técnicas que não haviam sido divulgadas. Posteriormente, imagens de satélite confirmariam a existência de uma instalação com características semelhantes. Coincidência? Inferência lógica? Ou algo além disso? Os analistas de inteligência não estavam interessados em explicações filosóficas. Eles queriam resultados utilizáveis. Durante os anos 1980, o projeto Stargate passou de experimentos laboratoriais para operações reais. Visualizadores remotos eram instruídos a tentar localizar reféns desaparecidos, identificar instalações secretas e obter informações estratégicas. Em um caso famoso, tentaram localizar um general sequestrado no Oriente Médio. O participante descreveu uma região montanhosa, construções de pedra e presença militar irregular. Semanas depois, o general foi encontrado em um local que correspondia surpreendentemente à descrição. Mas havia um problema fundamental. Não existia consistência. Algumas sessões produziam informações úteis, outras eram completamente erradas. Não havia como garantir resultados sob demanda. E, em operações de inteligência, imprevisibilidade pode ser tão perigosa quanto ignorância. Mesmo assim, o programa continuou, porque se funcionasse, mesmo que apenas ocasionalmente, poderia mudar o equilíbrio de poder global. Os relatórios internos mostram uma mistura desconcertante de ceticismo e fascínio. Alguns cientistas acreditavam que os resultados eram estatisticamente significativos. Outros argumentavam que viés cognitivo, interpretação seletiva e coincidência explicavam tudo. O próprio governo parecia dividido. Mas havia uma pergunta que ninguém conseguia ignorar. Por que os soviéticos também investiam pesado nesse tipo de pesquisa? Seria paranoia coletiva? Ou ambos os lados estavam perseguindo algo real? Com o passar dos anos, surgiram tentativas de expandir o uso da visualização remota. Alguns experimentos exploraram a possibilidade de prever eventos futuros. Outros investigaram a influência mental sobre objetos físicos.
Nenhum desses caminhos produziu evidências conclusivas, mas também não foram completamente descartados. Em 1995, após o fim da Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos decidiu encerrar oficialmente o projeto Stargate. Uma auditoria independente foi conduzida para avaliar sua eficácia. A conclusão pública foi ambígua. Não havia provas suficientes de utilidade operacional consistente, mas também não havia evidências claras de fraude deliberada. Em outras palavras, o programa não foi considerado um sucesso, nem um fracasso absoluto, apenas inconclusivo. Documentos desclassificados revelaram que o projeto havia custado cerca de 20 milhões de dólares ao longo de mais de 2 décadas. Uma quantia pequena para padrões militares, mas enorme para algo considerado não comprovado. A pergunta inevitável permanece: por que manter por tanto tempo um programa que supostamente não funcionava? Talvez porque, ocasionalmente, funcionava. Ou pelo menos parecia funcionar. E quando se trata de segurança nacional, até a menor possibilidade pode justificar enormes investimentos. Hoje, décadas depois, o projeto Stargate ocupa um espaço estranho entre ciência, história e mistério. Não há consenso sobre o que realmente aconteceu. Alguns ex-participantes defendem que a visualização remota é real e pode ser treinada. Outros afirmam que os resultados foram exagerados ou mal interpretados. Cientistas céticos apontam falhas metodológicas e ausência de replicação consistente, mas os documentos oficiais permanecem. Relatórios, transcrições, avaliações. E, acima de tudo, a admissão de que uma superpotência levou o assunto a sério o suficiente para transformá-lo em um programa militar. Talvez o aspecto mais perturbador não seja a possibilidade de que a mente humana possua capacidades desconhecidas, mas sim o fato de que governos estariam dispostos a explorá-las. Porque se alguém pudesse ver qualquer lugar, a qualquer momento, nenhum segredo estaria seguro. Nenhuma estratégia permaneceria oculta. Nenhuma decisão poderia ser tomada sem risco de ser antecipada. A privacidade deixaria de existir. A guerra mudaria para sempre, e o poder se concentraria nas mãos de quem dominasse essa habilidade. Imagine um mundo em que decisões políticas, movimentos militares ou até negociações econômicas pudessem ser observados à distância, sem qualquer tecnologia visível, sem satélites, sem escutas, sem rastros. Seria a forma definitiva de espionagem. Invisível, indetectável, irreversível. No fim, o verdadeiro mistério não é se aqueles homens sentados em salas sem janelas realmente conseguiam ver através do espaço e do tempo. O verdadeiro mistério é porque tantos recursos, tantos especialistas e tantos anos foram dedicados a isso. Governos não investem décadas em fantasias. Eles investem em possibilidades, mesmo as improváveis. Especialmente as improváveis. Porque em um mundo onde o poder define o destino de bilhões de pessoas, até a menor chance de vantagem pode justificar o impensável. Talvez nunca saibamos a verdade completa. Talvez os arquivos restantes permaneçam classificados para sempre. Ou talvez a resposta esteja escondida à vista de todos, misturada entre fatos reais, exageros e descrença. Mas uma coisa é certa: o projeto Stargate aconteceu, e por algum tempo, uma das nações mais poderosas da história acreditou seriamente que a mente humana poderia ultrapassar os limites da realidade conhecida. Se isso é prova de ousadia científica, paranoia estratégica ou descoberta genuína, depende de quem conta a história e de quanto estamos dispostos a acreditar. Se você quer continuar explorando os segredos esquecidos, perturbadores e fascinantes da humanidade, inscreva-se no Oculto. Porque algumas histórias não são apenas sobre o passado.
Elas são sobre aquilo que ainda pode estar acontecendo. Agora.